Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga o surgimento e da onde que nascem as ideias e principalmente qual é a jornada das pessoas que estão brigando para poder executar essas ideias, além do que entender o que elas vão impactando ao longo do caminho. E hoje, para falar um pouco não só da ideia, mas da execução, mas também do impacto, não só na vida das pessoas, como também das onças, a gente trouxe aqui o Mário Haberfeld. O Mário, entre outras coisas, é um sujeito que teve a iniciativa de começar com um projeto transformador, que é o OnSafari. Então, Mário, para começar essa conversa aqui, primeiro, obrigado, tá? Você está aqui com a gente. E depois, para começar a conversa, me conta um pouco da tua história, porque você foi corredor de carro, coisa e tal, e aí de sair daqueles cavalos para onça, conta um pouquinho dessa trajetória aí para a gente, essa inversão de expectativas aí no meio do caminho. Legal, obrigado, Geraldo. Primeiro, obrigado, agradeço o convite aqui, prazer fazer parte do seu videocast aqui, muito legal. Bom, que nem você falou, eu sempre fui apaixonado por natureza e por corridas de carro. Eu, com 13 anos de idade, comecei a correr de kart, a coisa foi evoluindo, acabei mudando para a Inglaterra, morei 10 anos lá, ganhei o campeonato inglês de Fórmula 3, cheguei a andar de Fórmula 1 em 3 equipes diferentes. Depois mudei para os Estados Unidos para correr de Fórmula Indy por um tempo. Eu me lembro disso quando você, só fazendo um parênteses, porque essa história é legal também, né? Quer dizer, tem uma trajetória de piloto que foi super bem sucedida. Pô, quantos brasileiros chegaram na Fórmula 1? É, Entendeu? Menos de 10. Você conta nos dedos de... foi muito legal. E aí depois de Fórmula Indy, então Que foi equipes que você correu mesmo, Mário? de Fórmula 1, eu fui piloto de teste da McLaren, da Jordan, que hoje em dia já não existe mais, e da Stewart, que acabou virando a Red Bull hoje em dia, né? Então, foram 10 anos bem intensos, mas aprendi muito. Depois corri de Fórmula Indy e chegou um momento em que... Você foi quando que você correu de Fórmula Indy? Fórmula Indy foi a partir de 2003. 2013, né? Você pegou o André Ribeiro também, né? O André, não, o Ele André, foi anterior. a Indy tinha dividido em duas, né? Virou a Fórmula Indy e a IRL. Uma corria Isso, só em oval, que eu acho que é o que o André acabou isso. fazendo nessa época, e eu corria na Indy mesmo, o Champ Car chamava na época, que era no mundo inteiro e todos os tipos de pista. E aí, um pouco por causa disso, dessa divisão e tudo, eu achei que a categoria, né, naquela época estava bem para baixo, não ia muito para frente. Mudei um pouco para correr essas corridas de longa duração, de 24 horas de Daytona, essas coisas. E em 2008 resolvi que estava na hora de parar, eu não estava ficando mais jovem. Não, a gente não fica, né? A E, gente acha que fica, né? Em volta da gente que todo mundo vai envelhecendo, é engraçado isso. e achei que tinha chegado onde dava para chegar, não ia voltar para a Fórmula 1 e sempre, que nem eu falei, tinha duas grandes paixões, queria trabalhar com natureza, com conservação. Acho que essa paixão surgiu do meu pai, que me levou para a África a primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade. E desde aí, todo ano voltei para lá, pelo menos uma vez por ano, né? No começo só para fazer ecoturismo, sempre gostei muito disso. Mas em 2008 parei de correr e queria trabalhar com conservação. Na época era mais fácil falar do que fazer, né? Eu não sou biólogo, nem veterinário, nem tenho nenhuma formação nessa área, mas sempre fui muito curioso, sempre gostei muito disso. E parênteses, é uma coisa interessante porque eu gosto de dizer, né, que a mãe de todo conhecimento é a curiosidade, né? E todo mundo que teve aqui, de alguma forma, começou a ficar curioso em função de alguma coisa, e essa curiosidade foi que foi te ajudando a navegar É, dentro de um determinado caminho, né? E aí a persistência, a resiliência, coisa e tal, é que vai permitindo que você acho que foi trilhe essa exatamente jornada. isso. E aí então eu falei, bom, eu parei de correr, não sei o que eu vou fazer da vida, quero trabalhar com natureza. Falei, vou aproveitar essa oportunidade e viajar o mundo inteiro, ver todos os bichos que eu sempre quis ver na vida e nunca tinha tempo por causa das corridas. Então, sei lá, fui para a China ver urso-panda, para a Índia ver tigre, para Uganda ver gorila. Enfim, acho que praticamente qualquer bicho que você imaginar aí, eu dei um jeito de ver eles na natureza e ver o que estava sendo feito para salvar cada uma dessas espécies. Quer dizer, mais do que ver o bicho, você já estava curioso com relação ao que estava sendo feito na preservação daquela espécie Isso. específica. E aí, Legal. na época, então, 2011, fundei o OnSafari e a ideia foi que naquele momento eu achei que o jeito que eu mais
poderia ajudar as espécies aqui no Brasil sem, né, ser cientista, biólogo nem nada, era ajudar a desenvolver o ecoturismo, né? Porque todas essas viagens que eu fiz, o ecoturismo sempre era a grande solução. Então, se a gente pega os gorilas em Uganda, você chega lá, eles moram nas montanhas, né? Metade da montanha está desmatada para plantar chá. Parou de desmatar quando começou o ecoturismo, porque quando começa o ecoturismo, a população local tem empregos, né, de melhor qualidade, tem emprego para muito mais gente do que a plantação de chá lá, por exemplo, e os gorilas passam a ter um valor econômico, ou seja, a população quer salvar eles porque é eles que trazem dinheiro, né, para a região. Isso é o exemplo do gorila, mas funciona para qualquer um. Então, eu falei, bom, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo, tem temperaturas boas o ano O inteiro. Brasil é o país mais biodiverso com do mundo. maior biodiverso do mundo. Tem temperaturas boas o ano inteiro, que se a gente pegar, fui ver o urso polar, pô, é menos 35 graus e mesmo assim o negócio funciona. E a minha conclusão era que para funcionar o ecoturismo, né, baseado em safaris, em ver a fauna, tinha que ser possível ver a onça pintada, né? Mesmo os que eu falei, é o urso polar, é o tigre, é o leão, né? É sempre os grandes felinos, os grandes predadores que as pessoas têm mais interesse de ver. Então, a onça pintada hoje em dia, ela ocupa mais ou menos 50% do território original dela, e onde existe bastante ainda é na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia é um ambiente bem fechado, então bem difícil de ter avistamento de animais, seja lá qual ele for. O Pantanal já é um lugar mais aberto, né, que inunda e que né, a água sai e formam esses grandes campos abertos. Então muito parecido vai com o Everglades na Flórida ou o Okavango Delta em Botsuana, que são lugares famosos para ecoturismo. Então a gente achou que o Pantanal era o lugar para fazer isso, consegui avistar a onça na natureza e andei o Pantanal inteiro, fui parar na Caimã, né, do Roberto Klabin, que esteve aqui com vocês, e falei para o Roberto, Roberto, eu acho que para realmente funcionar isso, a gente tem que dar um jeito de ver onça pintada. E na época ele deu todo o apoio, falou, a fazenda é sua, faz aí o que precisar fazer, mas era um processo difícil, né? A gente tem... Parênteses, só fazer um parênteses. Na Amazônia, eu acredito que tem um número de indivíduos onça pintada maior mas é um território muito mais extenso. Também, né? Então, assim, a possibilidade, o número de indivíduos por quilômetro quadrado, sei lá, por 100 quilômetros quadrados, é bem menor. É menor. Existe essa... Acho que isso é um pouco do negócio, e outra é que são grandes florestas, né? Como você vai andar com carro ou mesmo de barco na beira do rio, é muito difícil de você conseguir enxergar, né, para dentro da floresta. Tem uma biodiversidade incrível dentro daquela floresta, mas difícil de você ver, né? Diferente do Pantanal, onde você anda, são campos abertos com os capões, que a gente chama, né? Mini florestas, mas fora isso é bem aberto. Para aqueles de vocês que não sabem, eu vivi boa parte da minha vida no Pantanal. Então, quando o Mário fala desse assunto, é impressionante. E até os meus 30 anos, 30 e poucos anos, eu tinha visto pouquíssimas onças pintadas, né? Tinha visto no rio, nadando, passando e tal. E eu tive a oportunidade de participar do On Safari. Em 3 dias, eu vi 7 indivíduos diferentes, ao vivo. Assim, solto, na natureza, e a gente dentro do jipe. Aliás, eu fiquei apavorado, porque apesar de ter morado lá, eu vi aquele gato enorme chegando perto do jipe e falei, opa, entendeu? Daí que você entende que tem toda uma relação diferente que vocês trabalharam para construir também com as onças. O que a gente quis fazer lá na Caimã, que é onde a gente começou, é adaptar o que foi feito na África com leopardos, leões, para a onça e o Pantanal, né? Então a gente fez um processo que chama habituação, que não é nada mais do que seguir a mesma onça durante meses, algumas durante anos, né? Que, lembrando que a gente tem a pecuária no Pantanal há 250 anos, né? Em alguns lugares tem conflito, né, entre proprietários de terra e onça pintada. Porque a onça come o gado. Isso. E o proprietário da terra não gosta. Assim, a gente sabe que é ilegal caçar no Brasil desde 67, mas o Pantanal cabe à Áustria, a Suíça e a Bélgica dentro, então não vai ser por policiamento que a gente vai parar isso, tem que ser por uma mudança de mentalidade. Então a gente começou lá na Caimã seguindo a Esperança, uma onça que a gente começou, era uma fêmea que a gente identificou que o território inteiro dela era dentro da Caimã,
seguimos ela acho, quase 2 anos todo dia, às vezes via, às vezes não via, aí uma hora ela percebeu que, pô, esses caras vão lá todo dia, vão embora, não me fazem nada, parou de fugir e De carro. de carro. Importante isso, né? De carro. Realmente começou a funcionar quando ela teve filhotes, né? Que isso daí o filhote copia o comportamento da mãe, a mãe já não fugia, o filhote não fugia. E hoje, né, infelizmente ela já morreu, isso faz 14 anos, que é mais ou menos o quanto vive uma onça. Ela teve 7 filhotes, 11 netos e sei lá eu agora quantos bisnetos, né? Então, acho que foi um grande sucesso na Caimã. Viam-se lá 2, 3 onças, ou 2, 3 vezes onças por ano. Hoje a gente vê mais de 1.000, 1.200 vezes por ano e praticamente todo mundo que foi lá nos últimos 5 anos conseguiu ver onças na natureza. Eu tive a oportunidade de estar na Caimã algum tempo atrás e no mês que eu tive lá, 100% das pessoas que estiveram na Caimã avistaram onça pintada através do OnSafari. Então, assim, Não é bom esse número, porque uma hora alguém vai se decepcionar muito, mas... e lembrando que não é um zoológico, né? Pode claro, acontecer, tá pode chovendo, tá acontecer, frio, tá não sei o quê. né? Mas... A lagoa não deu para chegar onde ela está, né? Enfim. mas está funcionando ainda bem, a gente já replicou esse modelo para Agora, outros biomas, uma outros coisa, bichos. antes da gente chegar nos outros, interessante é o seguinte, essa parte que você chamou de aclimatação, não? Habituação. Habituação, que é colocar um jipe o tempo todo lá da onça e a onça vai achando que aquele jipe é parte da paisagem, é uma Isso. árvore, é uma pedra e acaba se acostumando com aquilo, né? É. E é isso que é uma coisa impressionante. Hoje a gente chega, elas nem olham, né? Elas tratam o carro, que nem você falou, como uma árvore que anda, mas ela não ganha nada com isso, não perde nada com isso. Mas isso ela, né? Agora, o Pantanal, as pessoas ganham então empregos mais qualificados. Importante, as mulheres ganham espaço no mercado de trabalho, né? Que é um lugar onde a cultura de pecuária é tão forte, não tem tanto espaço para a mulher, com o ecoturismo passa a ter, né, espaço para isso. E os proprietários de terra que resolvem desenvolver o ecoturismo é mais uma forma de ganhar, né, uma forma sustentável de ganhar dinheiro da terra. Né? Agora, aí você hoje começou com esse projeto na Caimã, que está super bem sucedido, né? Indo bem para burro. E aí você está expandindo isso, não está? Levando para outros biomas? Conta um pouco disso para gente. Sim, na parte de ecoturismo a gente faz também na Amazônia hoje em dia e principalmente bastante no Cerrado, numa pousada que chama Trijunção, onde a gente faz o mesmo processo, só que com lobos-guarás, né? Então também bastante gente, quase todo mundo que vai lá acaba vendo os lobos-guarás, que é lindo, né? É o animal símbolo lá do Cerrado. É um animal lindo. E hoje a gente tem outras frentes de atuação, né? Então a gente começou com o ecoturismo, logo depois fez uma parte de ciências, né? Afinal de contas, ninguém via onça assim na natureza, a não ser caçadores ou muito esporadicamente os peões, né? Então a gente consegue acompanhar famílias, fazer, né, coletar sangue, fazer teste de DNA, ver como dispersam os filhotes, analisar doenças, enfim, várias coisas, né, vários estudos científicos. A gente tem uma parte de educação ambiental, onde faz palestras no mundo inteiro, mas também publica livros e produz ou ajuda grandes produtoras a produzir documentários, que eu acho que isso é fundamental, levar essa mensagem de conservação, né, para o público geral, não adianta a gente ficar fazendo isso só lá dentro do Pantanal. A gente tem uma parte social, que a gente apoia uma comunidade indígena e também todo esse negócio de, né, melhorar empregos, gerar emprego para mulheres e tudo isso. A gente tem uma parte de reintrodução, onde a gente conseguiu, há 9 anos atrás, pela primeira vez no mundo, pegar onças pintadas filhotes que foram por algum motivo parar em zoológicos ou centros desse tipo, ensinar eles a caçarem, né, porque a grande dificuldade é essa, né, as mães que ensinam a caçar, nesses casos não tem mãe, então criar uma metodologia para ensinar eles a caçarem, tudo feito com câmeras para que eles não se fiquem apegados aos seres humanos e reintroduzir com sucesso na natureza, né? Então hoje a gente tem 3 grandes centros de reintrodução e reintroduz praticamente qualquer animal da fauna brasileira, que são apreendidos de tráfico, ou seja lá o que for, a gente consegue dar uma segunda chance. Aí a gente tem uma parte de prevenção e combate a incêndio, né? Você está por dentro disso, mas esse é eu diria que o grande risco que o Pantanal corre hoje em dia, né? Os incêndios estão cada vez mais fortes. Eu tive uma oportunidade de ver isso na prática, porque tem uma área do Pantanal que eu conheço bem e fazia
8 anos que eu não ia. E eu não tinha ido depois daquele grande incêndio É. que teve, que foi em Teve 2018, 2019 e 20 foi o 19, né? maior de todos 20 no foi o maior de todos. Pantanal. É. É. E eu não tinha tido a oportunidade de ir. Eu me lembro que tinha um varadouro, que na verdade é um trilheiro, vamos dizer assim, É. de areião, no meio de um capão de mato, No meio de uma no floresta, meio de vai, uma também. floresta. E aí, isso era simplesmente uma passagem. Você passava, você tinha bugio, você tinha tudo isso. Isso virou uma passagem de 70 metros, entendeu? A floresta sumiu. A floresta sumiu. É. Então, esse é o grande problema, acho que, do Pantanal. Então, hoje a gente trabalha muito forte em detecção precoce de incêndio, então com torres e câmeras térmicas, tem coisas com satélites que mandam sinais, mensagens de WhatsApp, se precisar, para saber que fogo está chegando, brigadas privadas e tudo isso, porque eu acho que esse é, sinceramente, onde a gente gasta mais recurso hoje em dia. Espero que nunca precise usar, mas infelizmente a gente sabe que uma hora ou outra vai pegar fogo. E aí, por fim, a gente tem uma parte de advocacy, onde ajuda a criar novas unidades de conservação, e uma parte que a gente chama de florestas, onde a gente compra áreas preservadas de Pantanal ou Amazônia, normalmente áreas que estão sob ameaça de desmatamento, e estratégicas no sentido de que, comprando aquela área, a gente consegue envolver outros vizinhos para fazerem parte desses programas e criar grandes corredores ecológicos. Mário, quando você fala. Agora vamos falar um pouquinho de funding, né? Porque para fazer tudo isso aí tem que ter o lado da entrada da grana, né? Quando você fala a gente compra áreas, quando você fala como é que está hoje essa parte de funding no OnSafari? Fala um pouco disso. O OnSafari, acho que, né, ainda bem, desde o segundo ano de existência, ele sempre teve superávit. Eu acho que as nossas ações do dia a dia, então, para fazer todas essas frentes acontecerem, a gente tem mais ou menos 20 patrocinadores multinacionais que, né, a gente consegue financiar toda a nossa operação, mas quando chega essa parte de comprar áreas, é uma parte mais intensiva de capital. Até 2 anos atrás, todos esses recursos vinham de grandes filântropos brasileiros. Hoje a gente tem o OnSafari Internacional, que é baseado em Nova York. Então, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu também acessar recursos de grandes fundações americanas. Então, realmente são valores grandes quando chega nessa parte de comprar terra. Mas, enfim, acho que está dando resultado, as pessoas estão vendo, né, a efetividade da criação desses corredores e tudo. Então, por enquanto, a gente tem conseguido esses O financiamentos. OnSafari hoje é uma ONG. É uma ONG. É uma ONG e você coordena tudo dentro da ONG. Eu sou o fundador, hoje eu estou também de CEO do OnSafari. Hoje a gente tem então 18 bases de operação espalhadas pelo Brasil e mais ou menos 100 funcionários. Então, o conselho fiscal, tem toda essa parte de governança também. Governança bem desenvolvida. A gente conversando com outras pessoas aqui de ONGs também, como é importante essa parte da governança para você poder garantir que esses recursos são bem aplicados aqui dentro, né? Então a gente teve desde o próprio Roberto Clabin, falando um pouco do SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal, ele mencionou um pouco o OnSafari, da importância que o OnSafari teve no projeto Caimã, até em termos de ocupação, de tudo isso que virou o grande local de avistamento de onça do Brasil. Tivemos também com o Jair Ribeiro, estava falando um pouco da Parceiros da Educação e esse aspecto da governança, para ter acesso a fundings internacionais. Ele acabou de receber agora um funding super legal de 5 milhões de dólares, imagina. Então, assim, para um projeto de educação aqui, então tem algumas coisas assim que eu acho essa que governança... É fundamental essa parte da governança, a gente tem que fazer as coisas, né, do jeito certo, mostrar que está fazendo do jeito certo. A gente tem todas as nossas contas auditadas pela Deloitte todo ano, então, mas assim, entre nós é o mínimo, né? As pessoas estão investindo no teu projeto, o mínimo que você tem que fazer é dar um bom reporte, ser transparente, tudo isso. Mas eu até acho que, assim, recurso para projetos bons não falta. Às vezes é difícil você acessar, demora um tempo, mas acaba dando certo. O que falta, né, principalmente aqui no Brasil, é confiança dos doadores e investidores, né? Porque por um tempo aqui no Brasil, nem sei se hoje em dia, você fala que você é uma ONG e já parece que você é picareta, né? Porque teve tantos escândalos, então... E ainda tem, né?
Ainda tem, então a gente faz questão, né, de todo ano mostrar tudo que foi feito, auditar e mostrar que está tudo certinho. Ô Mário, e conta mais um negócio, ainda falando sobre Pantanal. Vocês criaram um negócio chamado Corredor da Onça lá, né? Que tem um conceito desse, não é? Fala um pouco disso pra gente, que é um. Tem algumas coisas, né? Ali em volta da Caimã a gente comprou uma fazenda chamada Santa Sofia, uma fazenda super preservada ainda, e ajudamos a criar uma aliança que chama 5P, onde outras fazendas em volta podem fazer parte dessa iniciativa, obedecendo, né, vários critérios, vamos dizer, de Por que sustentabilidade. 5P? Porque é Pantanal, preservação, parceria, pecuária e produtividade. Aham. Então, dentro desses critérios, se uma propriedade obedece isso, tem brigadas de incêndio privada, tem lá todos os critérios, pode fazer parte dessa iniciativa. E essa iniciativa começou em 2020 com 35 mil hectares, que é essa área que a gente comprou, hoje chama Reserva Santa Sofia. A Caimã entrou, outros proprietários entraram e hoje essa aliança tem 430 mil hectares de terra. Isso equivale a 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, mais ou menos. 430 mil hectares de terra. É. Dessas áreas que vocês foram juntando dentro desse conceito que você criou que chama Isso, PPP. que esses outros proprietários entraram. Então a gente tem um modelo desse no sul do Pantanal, outro no norte. Agora estamos trabalhando no meio do Pantanal, ali na Serra do Amolar, mais ou menos. E a gente lançou em Nova York, agora na Semana do Clima, uma iniciativa de criação de corredores internacionais, que envolve, então, uma organização na Argentina, que é a Rewilding Argentina, o On Safari no Brasil, uma organização na Bolívia e outro no Paraguai. Então, usando os rios como conectores, a gente tentar fazer com que as onças possam andar livremente entre esses 4 países, porque para elas não tem fronteira, né? E aí tudo isso é onça. É porque... Ou você está falando de outras espécies também? Né? Eu acho que assim, até o nome do On Safari, tudo é focado na onça. Eu acho que quando começou, que era o ecoturismo, a onça era o animal que as pessoas querem ver, né? Se a gente fala que vai fazer um turismo com ratinho, não sei o quê, acho que pouca gente ia se engajar. Então a onça era o nosso, que eu falo, o leão brasileiro, né? Que todo mundo vai para a África, não é para ver a zebra, né? É para ver o leão. Uma vez que você está lá, é legal você ver a zebra. Né? Mas então, acho que surgiu daí o nome e o porquê da onça, mas muito mais do que isso, a onça está no topo da cadeia alimentar, né? Então, eles falam que a onça é um bioindicador, né? Onde tem onça pintada quer dizer que o ambiente está equilibrado. Ou seja, você precisa, sei lá, da formiga para o tamanduá comer a formiga, para a onça comer o tamanduá. Você precisa ter as matas, né, em pé. Você precisa ter o peixe para o jacaré comer o peixe, a onça comer o jacaré. Então, quando a gente fala onça, é porque a onça é o animal chamativo, está no topo da cadeia, mas na verdade isso funciona para, vamos dizer, praticamente para o bioma inteiro, para onde elas existem. Mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer o On Safari e eu vi o projeto que vocês têm de reintrodução desses animais na natureza, né? Você tem de tudo, né? Você tem anta que queimou a pata no incêndio, você tem... Hoje, por exemplo, a gente tem tucanos que foram apreendidos, macacos que foram, sei lá, resgatados pelo ICMBio, tem uma onça parda que foi achada num canavial filhote, tem os animais que foram queimados no incêndio do ano passado e fizeram transplante de pele e tudo, e estão se recuperando. Alguns já foram soltos, outros ainda estão no processo, mas eu acho que praticamente qualquer animal a gente consegue, né, fazer esse processo de reintrodução. A gente tem vários tipos de recintos diferentes, então um com lago gigante para antas, outros, né, bem comprido para que araras e tucanos aprendam a voar. Então é uma coisa que aconteceu meio que sem querer. Foram 2 onças que tinham sido resgatadas com 2 meses de idade perto de Corumbá, teve um acidente, a mãe acabou morrendo, e por pena desses 2 filhotes, a gente falou, pô, vamos fazer um projeto de soltar eles na natureza. Acabou dando certo e hoje, né, cresceu e a gente tem esses grandes centros que dá para fazer com vários animais. Ô, Mário, dá uma ideia de número. Quantas pessoas tem hoje envolvidas assim diretamente no Safari? Então, de funcionários são mais ou menos 100 funcionários.
A gente tem o nosso uma diretoria, que são mais 5, aí tem o conselho, são mais 12, o conselho fiscal são mais 4, então hoje é bastante gente. E você deve ter muito voluntário também querendo participar disso, né? Tem, a gente recebe bastante voluntários, inclusive estrangeiros que, né, querem fazer o summer job, né? Então, voluntários que estão fazendo faculdade nos Estados Unidos, na Europa, que querem muito ajudar e acabam, né, nessa época de férias, a gente acaba recebendo bastante gente. Muito legal. Mário, você tem algum recado que você queira? A gente parece brincadeira de novo, né? A gente tá aqui há 35 minutos aqui, cara, conversando. Parece que passa muito rápido, né? E tem Mas muito conteúdo. Mas enfim, não sei se você tem algum recado bacana que você queira deixar para todo eu acho que mundo. o legal é as pessoas saberem, né, que existem várias formas de ajudar e o ecoturismo ainda continua acreditando muito nisso. Acho que a pessoa, né, visitando esses lugares onde é possível avistar a natureza, principalmente aqui no Brasil, acho que brasileiro, né, muitos têm essa mania de, pô, quero fazer um safari, vai para a África, quer ir numa praia bonita, vai no Caribe. Pô, a gente tem tudo isso aqui no Brasil, né? Então, eu acho que só o fato de ir fazer essas experiências aqui no Brasil já é uma super ajuda para os bichos, para as comunidades, e seja com o safari ou não, eu estimulo muito que a gente faça isso, porque o Brasil é essa potência ambiental e a gente precisa explorar isso. Você falou, né? O país com maior biodiversidade do mundo, É, né? Mais biodiverso. o país mais biodiverso do mundo, é Ou seja, então tem uma riqueza aí que a gente tem que explorar. isso aí. Gente, para vocês que estão com a gente aqui, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho. E Mário, tenho só que te agradecer Valeu, pela tua Gê. atenção, Muito bom estar tá? com você E aqui. parabéns por esse trabalho, porque realmente é uma coisa transformadora que a gente tem presenciado aqui. Obrigado e obrigado a todos aí que assistiram. Valeu. Valeu.